Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 5 de Eletrônica 1, período 2020.1. A aula de hoje é Amplificadores operacionais em aplicações não lineares. Essa é a última aula referente ao capítulo 2 do livro do Cérebro. Aqui vamos ver algumas aplicações não lineares. Deixa eu mostrar aqui nosso sumário. Então, vamos ver essas aplicações aí. Mas eu lembro a vocês que o amplificador operacional tem muitas aplicações. Você tem filtros ativos, você tem comparadores, como está aí, você tem circuitos osciladores, oscilador de forma de onda triangular, senoidal. Você pode fazer lógicas com amplificadores operacionais, monoestável, biestáveis. Você pode também fazer até circuitos contadores. Então, a criatividade aí é a principal ferramenta para a utilização do amplificador operacional. Então, o que você imaginar você pode fazer com eles. Agora, um amplificador operacional ele é um dispositivo bem mais complexo. Então, às vezes, para você fazer um inversor lógico, você não precisa de um amplificador operacional. Você usa uma porta lógica, um dispositivo bem mais simples e bem mais barato. Mas, muitas vezes, quando você vai comprar amplificadores operacionais em circuitos integrados, muitas vezes o chip, o encapsulamento, ele vem ali com 4 amplificadores operacionais, 12 amplificadores operacionais, e às vezes um amplificador operacional ele acaba sobrando, você pode utilizar ele como um amplificador, como um inversor, como alguma coisa que demandaria digamos assim, algum novo circuito para o seu projeto. Então é muito versátil os amplificadores operacionais. Bom, estou adicionando aí agora, para essa aula de hoje, a seção 13.5 do livro do Cérebro, a qual apresenta uma aplicação de um oscilador de forma de onda quadrada, a qual a gente vai mostrar também nessa aula. Ele usa um esquema um pouquinho diferente, com fontes simétricas na alimentação do amplificador operacional. Entretanto, normalmente, quando se vai utilizar amplificadores operacionais com aplicações não lineares, normalmente, nem sempre, mas normalmente se utiliza a alimentação simples para as fontes de potência do seu amplificador operacional. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, vamos começar com a aplicação mais simples. O amplificador operacional em malha aberta, ele funciona basicamente como um comparador. Se você vai lá na eletrônica digital e tenta implementar um comparador, utilizando, enfim, a álgebra de Boolean, vamos pegar um número de 4 bits, você vai ver que você vai ter uma certa complexidade ali para você poder fazer o seu circuito comparador. Mas aqui no circuito analógico é bem simples. Basta você colocar uma entrada no mais, outra no menos. Quando a entrada no mais for maior, a saída vai para a máxima tensão da limitação. Estou considerando aqui fonte simples, então, na entrada VDD eu estou colocando, sei lá, 5 volts, 10 volts, depende do amplificador operacional. Lembre-se de verificar o datasheet para verificar quais são as alimentações que você pode utilizar. E aqui eu estou colocando terra. Por exemplo, o LM 741 ele não é muito recomendado para esse tipo de configuração. Mas já o LM 324, 358, eles podem serem utilizados dessa forma. Inclusive até com baixas tensões.
Então, ó, basta que essa tensão mais fique acima da tensão menos, ele vai assumir VDD. Se for o contrário, se a tensão menos for maior do que a tensão mais, ele vai assumir zero. Aqui uma configuração bem simples, né? Nós queremos saber se a tensão de entrada ela passou de um certo nível de referência que eu projetei. Tá? Então, temos aqui esse nível de referência, um divisor de tensão. E basicamente, se a tensão de entrada passa desse nível, né, sobe ou açaí. Se cair abaixo, desce. Bem simples. Vamos ver uma aplicação desse tipo de circuito. Tá? Aqui, vamos imaginar, tá? Isso aqui pode ser desde uma caldeira, né, até um aquário mesmo. Aí você quer fazer um controle de temperatura. E aí você tem um circuito que faz um certo aquecimento. Né? E você também pode ter um sistema de segurança que faz uma refrigeração, um resfriamento. E aí, você, através de um sensor de temperatura, né, dado que você consiga converter esses dados em tensão, você calcula aqui exatamente qual é a sua tensão referente a uma temperatura crítica. Né? E aí, toda vez que essa temperatura aqui passar desse valor crítico, ele vai acionar esse circuito aqui, que vai fazer com que o aquecimento diminua e, eventualmente, você ligue também um resfriamento. Bom, então, qual o problema, né, que esse comparador ele apresenta? Né? Imagina então que sua tensão de entrada ela fica muito próxima dessa tensão de referência. Né? O que acontece? Né? Então, principalmente se você tiver um circuito, né, que ele tenta estabilizar, né, nessa tensão aqui, então isso aqui possivelmente vai acontecer. E quando isso acontece, né, ocorre que você pode ficar oscilando muito próximo desses valores. E aí o que acontece é que sua saída ela fica oscilando. E aí essa oscilação inclusive pode ser até de caráter ruidoso. Tá? Não só isso, se você coloca essa tensão, por exemplo, para alimentar um circuito de proteção, um resfriamento, né, um cooler, o fato de oscilar faz com que, né, o seu sistema, né, de segurança ele comece a apresentar questões, né, referentes a sinais de característica alternada, sinais AC. Né? E aí o comportamento do circuito como um todo ele acaba sendo diferente daquele que você inicialmente projetou. Então, às vezes, é bom você evitar, né, esse tipo de oscilação. Alguns circuitos, normalmente, eles já evitam isso. Né? Mas como é que você poderia fazer isso? Filtrando, por exemplo, a saída, coisas desse tipo. Tá? Mas tem uma alternativa bem simples, né, que é você fazer um comparador com esterese. E como é que você faz isso? Basicamente, você pega e realimenta. Né? E aí você faz uma realimentação positiva. Tá? Aqui agora eu estou fazendo o seguinte, estou colocando minha referência, tá, na entrada máxima e a entrada agora está na entrada menos. Tá? Isso porque eu quero fazer uma realimentação positiva. Tá? Nós sabemos que realimentação negativa nós acabamos produzindo comportamentos lineares nos nossos circuitos. Né? E não é isso que queremos nesse momento, são aplicações não lineares. Então você faz uma alimentação positiva, né? Note, se você tiver um certo ganho aqui, se tiver uma tensão positiva entre o mais e o menos, se você realimenta essa tensão, o que acontece? A sua saída aumentar, né, por causa que essa tensão aumentou, essa realimentação aqui positiva ela vai fazer com que a sua entrada ela aumente mais ainda. Então isso facilita, inclusive, você entrar num estado, né, de saturação. E é exatamente isso que eu quero nessa situação. Mas veja que coisa interessante aqui. Quando o nível de tensão está alto, o meu nível de referência ele acaba subindo.
né? E aí, se eu vou aumentando o meu VE e consigo passar desse nível que está um pouco mais alto, o que acontece? A tensão V0 ela cai para zero. E o fato dela cair para zero vai fazer com que essa tensão aqui mais ela acabe baixando. Isso diminui a tensão de referência. Então é como se você tivesse dois níveis diferentes, né, de referência. Né? Aqui estou dando um exemplo, tá? Quero que vocês façam essa conta aí em casa, verifiquem, tá? Então, considere aqui que R1, R2 e R3 são todos iguais. Né? Considere que esse V0 aqui, essa saída, está no zero. Né? Ou seja, se isso aqui está no zero, significa que o VE ele é maior do que a tensão de referência. Então, quando isso acontece, né, nós temos um terra aqui, temos esse R3 em paralelo com R2, e VREF é basicamente essa divisão de tensão aí. Se você for calcular, vai dar exatamente VDD sobre 3. Por outro lado, né, suponha que o seu V0 seja VDD. E o que isso significa? Né? Que essa minha tensão aqui, né, ela é menor do que a minha tensão de referência. Né? Ela está uma tensão baixa, nível baixo. Então o que acontece? É como se aqui eu tivesse um VDD e agora está esse R1 aqui e esse R2 em paralelo. Eu vou fazer a divisão e a minha tensão de referência é essa. Você faz essa conta, você vai chegar à tensão de referência igual a 2/3 de VDD. Então esse circuito é bem interessante. Tá? Vamos supor aqui então que você tem uma tensão VE. Tá? Falta escrever aqui, né? Vamos estar aqui no VE. Né? Então vamos supor que a gente tem aqui o VE. Tá? Esse aqui é um gráfico no tempo. E o seu VE inicialmente ele é um valor bem alto. Né? Isso significa que o seu V0 está em zero. E aí o seu nível de referência, o nível que ele vai transitar, é esse nível aqui de baixozinho, é 1/3 do VDD. Então, o circuito ele passa por esse nível aqui de cima. E aí se ele passar por esse nível aqui de baixo, o nosso comparador ele sobe. Tá? E aí ele cruza de novo esse nívelzinho aqui. Tá? Veja que se ele ficar próximo desse nívelzinho aqui, no texto do VDD, não vai oscilar. A saída vai continuar sempre nesse mesmo valor. Mas só se agora ela diminuir e passar, né, desse valorzinho aqui, aí sim ela volta a ser uma saída igual a zero. Né? E aí, de fato, para ela subir de novo, teria que baixar, né, acima. Né? Então aqui, né, nós teríamos uma outra continuação. Bom, pessoal, isso é o que a gente chama de histeresia. Tá? Esse tipo de circuito ele resolve aquele problema da oscilação. Vamos ver algumas aplicações desse tipo de circuito. Uma aplicação bem comum, tá, é em ar-condicionados, né, em condicionadores de ar, onde você tem um circuito, né, que é chamado de termostatos. Ele vai medir a temperatura e vai ligar o compressor caso a temperatura esteja muito alta. E quando a temperatura estiver muito baixa, ele vai desligar. Tá? Note que essa lógica é um pouquinho diferente da lógica inicial. Né? Isso significa que quando for 0, eu tenho que ligar o meu compressor, e quando for 1, né, eu tenho que desligar. Vamos dar uma olhada aqui nesse circuito aqui. Tá? Então, temos um termômetro. Quando a temperatura aumenta muito, né, aqui nós podemos ajustar a temperatura, né, aquela chavezinha que a gente gira ali, dizendo se a gente quer frio, quente. Normalmente é um ajuste. Tá? Normalmente é uma chave seletora que vai selecionar pontos fixos aqui. E aí ele vai definir quem são os níveis de referência. Tá? Mas esse nível de referência ele tem uma histeresia. Então, ajustamos um certo nível. Tá?
E aí, no momento em que a temperatura ela cair muito abaixo desse nível, o que é que vai acontecer? Aqui vem para zero. Vendo aqui para zero, a gente ativa esse circuito aqui que é um relé. Tá? Basicamente, eu estou puxando a corrente. Tá? Esse circuito aqui também, tá, pessoal? Tem um detalhe aqui. Normalmente, tá? Dependendo da demanda de corrente que esse relé necessite, tá? Você pode precisar de muita corrente, né? 100 mA, 200 mA, dependendo do relé. E possa ser que seu amplificador operacional não consiga fornecer essa corrente. Se você montar um circuito desse tipo aqui, você pode queimar o seu amplificador operacional. Então verifica qual a corrente máxima de entrada, vê qual a corrente do relé, vê se é compatível. Se for muito próximo, também é muito arriscado, porque isso pode fazer com que o amplificador operacional ele se estresse rápido e queime rápido também. Tá? Então sempre botei uma folga aí. Né? O que você poderia fazer aqui? Um driver. Tá? Um outro circuito que simplesmente iria fazer com que a corrente passasse. Normalmente a gente faz isso com transistores, pode ser de junção ou MOSFET, mas a gente vai ver circuitos drivers no final da segunda unidade, tá? Quando a gente for ver estágios de saída. Pois bem, quando passa a corrente aqui, o relé ele é um dispositivo eletromecânico. Tá? Então ele faz com que essa chavezinha aqui, se essa for a chave, o contato normal aberto, ele simplesmente fecha aqui. Quando você tira a energia, ele abre. Tá? Quando aqui for VDD, não vai passar corrente aqui, ele está aberto normalmente. Quando jogar zero, você tem uma corrente vindo para cá, né? E aí passa a corrente no relé, a chave fecha. Né? Então vamos lá. Temperatura subiu. O que acontece? Eu vou passar do nível de referência, passou do nível de referência, aqui vem para zero. Aqui vem para zero, vem corrente aqui, fecha a chave. Manda 220 para o compressor, ou seja, nós ativamos o compressor. O compressor passa a funcionar. Tá? E note que você, quando isso acontece, né, o seu nível de referência está muito próximo desse, no momento que isso aconteceu. Se você tiver um circuito aqui que é um comparador simples, esse aqui vai ficar oscilando e você pode queimar o seu compressor. Mas no caso de um comparador com esterese, isso não vai acontecer. O que acontece? Na hora que ele mudou aqui para zero, esse seu nível de referência aqui agora baixou. Tá? O nível baixou, não é mais aquele nível. Tá? Então, essa sua temperatura aqui, quando o compressor for ligado, né, ela vai tender, né, a baixar. Mas quando ela for baixando, esse nível aqui já baixou, já não era aquele nível de antes. Então ele vai ter que cair mais um pouquinho, né? E só quando essa temperatura aqui cair mais um pouquinho, aí sim, essa temperatura caiu, né? Passou do nível de referência. Isso aqui vai para 1, desliga o compressor e aí o quarto, teoricamente, na sua sala, enfim, o espaço, o ambiente, ele vai aos poucos a temperatura, atendendo para a temperatura ambiente. Tá? Ele vai subindo de novo. E aí fica nesse ciclo. Tá? Pois bem, vamos ver algumas outras aplicações. Essa aqui é uma bem interessante. Tá? Se a gente pegar aquele comparador com esterese, tá? E pegar a saída dele, na entrada do sinal menos, colocarmos um circuito de carregamento de capacitor, a gente forma um circuito conhecido como multivibrador astável. Né? Ou seja, ele não tem um ponto estável, ele fica sempre instável. E por que isso acontece? Vamos fazer com um exemplo. Tá? Aqui nós já fizemos essa continha, temos 3 níveis. Tá? Vamos supor inicialmente que o capacitor está descarregado, essa tensão aqui está próxima de zero. Tá? Ou seja, temos um curto aqui. Tá? O capacitor descarregado, 0 volts. Então, se aqui é zero, né?
essa tensão menos é menor, portanto aqui está em VDD. Aqui estando em VDD, nós sabemos que o nosso nível de tensão, né, nosso nível de referência atual é 2/3 de VDD. Está aqui essa linhazinha azul desse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Né? Como aqui é VDD, né, eu não tenho corrente vindo para cá, né, o capacitor ele vai se carregando, né, a partir daqui. Essa correntezinha aqui que vai acontecendo. Vai carregando o capacitor. Então você vai ter um circuito RC de carga do capacitor. Né? E essa carga ela vai tender a VDD. Né? Ou a tensão que tiver aqui. Né? Que é próxima de VDD, na verdade. Mas o que acontece quando ela passar esse nível de referência, o que acontece? Passa o nível de referência, esse circuitozinho aqui, ele vai para zero. Foi para zero. E na hora que ele vai para zero, esse nível de referência aqui, ele muda. Ele passa a ser agora 1/3 de VDD. E no instante que ele vai para zero, você tinha uma tensão no capacitor, você tem agora um terra aqui, tá? Isso aqui é como se fosse ligado por terra. O que vai acontecer? O capacitor vai descarregar por aqui. O capacitor começa a descarregar como se tendesse a ir para o zero. Né? Mas o que acontece é que, quando ele passar de novo desse nível, que é 1/3 de VDD, volta tudo de novo. Né? Então, o que acontece? Esse V0 aqui vai para cima. Né? Essa tensão aqui passa a ser VDD. Né? Esse nível de referência passa a ser 2/3 de VDD. Essa tensão aqui passa a ser a maior do que a tensão do capacitor. E aí o capacitor começa a se carregar de novo. Tá? Começa a se carregar. E ele vai ficar nesse ciclo aí. Com isso ele vai gerar, né, uma forma de onda quadrada nessa saída aqui, tá, pessoal? Vou deixar um probleminha para vocês, um desafio, tá? Valendo ponto. Eu quero que vocês encontrem, tá, a período, a frequência, né, desse circuito, demonstrando a equação. Tá? Claro, se você for procurar aí na literatura, você vai achar a fórmula pronta. Tá? Mas eu quero que você demonstre, né, como é que você chega nesses resultados. Tá? E considere o máximo de não idealidades possíveis. Por exemplo, a tensão de VDD vai para onde? Vai para VDD de saturação. Né? A tensão V0, né? Vai para o V0 máximo, enfim. Né? Então, tente considerar o máximo possível, tá? E tente encontrar a fórmula dessa frequência. Tá? E aí o primeiro que me mandar isso, né, vai ganhar um ponto de desafio da primeira unidade. Ok, vamos continuar. Bom, pessoal, uma outra aplicação, tá, não linear, tem várias, mas uma outra bem simples é um inversor lógico. Né? Se você coloca aqui, né, dois resistores iguais, né, pode ser resistores grandes, né? Esse nível de tensão aqui passa a ser VDD sobre 2. Tá? E, né, quando essa tensão aqui vem, ela passa VDD sobre 2, o V0 vai para 0. Tá? Então você forma um inversor lógico, né, bem, digamos assim, preciso. Tá? Mais preciso, por exemplo, que os inversores lógicos CMOS simples. Né? E você pode fazer também inversor lógico, um Smith Trigger, né, que seria basicamente um circuito desse com um comparador com esterese. Tá? Então, pessoal, claro, você não vai utilizar esse circuito aqui para implementar inversores lógicos. Tá? Mas, às vezes, você, né, no seu circuito, sobrou lá um amplificador operacional que você não está usando e você precisa ter uma certa lógica para você não ter que comprar um amplificador, um circuito que tenha um inversor só para isso, ou colocar um transistor, alguma coisa assim.
você pega e utiliza o seu comparador que já está lá, né? O seu amplificador operacional que já está lá. Bom, pessoal, é isso, tá? É uma aula bem básica, tá? É só para dar uma ideia do que tem, tá? Você pode combinar comparadores e fazer, por exemplo, comparadores em janela, tem muita coisa aí, né? E claro que isso depende da aplicação, né? Mas eu vou deixar para vocês investigarem aí os usos disso, né? Depende do que você está tentando fazer, tá? Bom, pessoal, com isso terminamos nossa aula de hoje, tá? Se tiverem dúvidas, use o mural ou utilize um e-mail, tá? Em breve estou lançando lá, tá? No Classroom, a nossa primeira prática simulada, né? Então vocês vão se organizar em equipes com 3 alunos, tá? Possivelmente vamos pegar as melhores práticas e vamos implementar, né, de fato no laboratório, tá? Possivelmente vou gravar isso aí para vocês, né? Mas comecem, tá? Dando uma pesquisada, tá? A aula de hoje foi mais curta, tá? Mas apenas para mostrar o caminho desse mundo de aplicações dos amplificadores operacionais. Um abraço a todos e até a próxima.